Fala, meu criativo, minha criativa. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, pessoal, eu sou Bruno Borges, sou publicitário e designer. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a reformulação do logotipo e a história da marca da Pepsi. Simbora, que tem muita história e tem história que envolve até o Michael Jackson. Eu também não sabia. Espero que vocês gostem. Simbora então, galera. Deixa eu dar uma palhinha aqui rapidinho. Em relação ao logotipo, eu sempre olhei o logotipo da Pepsi e eu achei que era um logotipo muito futurista em relação ao produto, né? A Pepsi é refrigerante, é uma bebida com gás, uma bebida docinha, uma bebida que gelada, para matar sede, traz aquela sensação de aconchego, aquela sensação de carinho, aquela sensação de, poxa, vou tomar um negócio gelado, vou me refrescar e tal. E o logotipo, eu acho que é um logotipo pesado pro que é o produto. Eu acho que é um logotipo futurista demais pro que é o produto, né? Quando eu vejo o logotipo, as fontes que a Pepsi trocou de logotipo várias vezes, né? Quando eu vejo todas as fontes usadas, tirando as primeiras, que era um logotipo muito parecido com o da Coca-Cola, né? Muito arredondado e tal, com letra de caligrafia, né? Tirando esses primeiros, depois disso só foram logotipos futuristas demais. Eu acho que eles acabam escolhendo uma fonte e acabam escolhendo um caminho que é de uma empresa de tecnologia. Eu vejo até, se alguém falasse assim, eu não conhecesse o produto e me mostrasse o logotipo da Pepsi, eu acharia que era de uma empresa de informática, uma empresa de lançamento de computador, de tecnologia no geral, tá? Então eu fui buscar 3 fontes na internet para começar a trabalhar o logotipo da Pepsi e deixar mais descontraído, tá? Então, simbora agora para a história da marca. Tudo começou em 1898, tá? Em New Bern, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, o também farmacêutico Caleb Bradham. Por que também? Porque 12 anos antes, um farmacêutico já tinha fundado a Coca-Cola, né? Com também um xarope de cola, tudo mais. E 12 anos depois, Caleb Bradham resolveu fazer o mesmo, né? Só que ele começou fazendo um xarope, né, voltado para má digestão, com o nome de Brad's Drink. Aí foi lá. Brad's foi vendendo, foi fazendo, tudo mais. Em 1903, logo depois, né? Ali uns 5 anos depois, o Bradham mudou o nome da bebida para Pepsi Cola. Aí ele queria fazer referência à enzima digestiva pepsina, né, que auxilia na má digestão, já que o xarope dele era voltado para má digestão. Mas essa enzima não fazia parte do produto não, tá, pessoal? Era só referência à enzima. E o cola, né, Pepsi, da pepsina, e cola fazia referência às nozes de cola, que era uma árvore lá, de origem africana, né, que tinha muita concentração de cafeína e funcionava como estimulante e também era digestivo, né? Tanto que lá na África, ela era conhecida como café do Sudão, a noz de cola. E daí, a gente pode dizer, né, que a Pepsi foi meio que na onda da Coca, aproveitou ali aquela sensação de produto novo. Agora imagina quantas empresas na época não devem ter feito o mesmo, quantos farmacêuticos de repente não tentaram lançar um produto parecido e não vingaram, mas a Pepsi vingou, caiu no gosto do pessoal. Em 1909, a Pepsi conseguiu o primeiro garoto propaganda. Era um piloto de automóvel, né? Barney Oldfield, que ele na época era conhecido, tá? Um cara popular. E fechou com ele uma parceria para ele divulgar o nome da Pepsi, e onde ele tinha um slogan, delicioso e saudável. E daí a Pepsi foi se posicionando e foi ganhando consumidores e espaço no mercado, assim como a Coca-Cola. Por que eu trouxe esse tópico aí, né? Porque a gente conhece da guerra entre a Pepsi e a Coca-Cola, às vezes aqui no Brasil, não muito, já teve, mas pelo mundo aí afora, a guerra continua. Guerra, né, que eu digo, né, aquela guerra saudável. Em 1923, a Pepsi entrou em falência. Por quê? Por conta do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. E daí o preço do açúcar disparou. E a Pepsi não conseguiu, já que o açúcar era um dos produtos principais, né, é um dos ingredientes principais do produto. Pediu falência, mas continuou. Foi indo, capengando, foi caminhando.
em 1931, com a grande depressão econômica dos Estados Unidos, aí a Pepsi entrou em falência novamente. E daí ela já estava ruim das pernas. E veio a depressão econômica, piorou a situação. Aí foi quando o Bradham falou, cara, não tem jeito. Eu vou ter que vender a empresa. E daí apareceu o Roy Megargel. O Roy Megargel tinha dinheiro, comprou a Pepsi, mas não tinha expertise administrativa, né? E ele não conseguiu fazer as parcerias corretas, não conseguiu ter a visão de empresário e tudo mais. E daí ele foi meio que se desiludindo. E daí a Pepsi novamente teve que ser vendida. E foi quando Charles Gutt, né? Eu não sei precisar quanto tempo Megargel saiu de cena para Charles Gutt entrar, mas não deve ter durado muito tempo não. E daí Charles Gutt, ele apareceu. E quem foi Charles Gutt? Ele, na época, ele era dono de uma fábrica de doce, né? A Inkloft. Então a Inkloft já era uma fábrica bem estruturada, já tinha o seu mercado, tinha seus consumidores e tinham suas lojas, né? Além da fábrica, Charles Gutt tinha as lojas de doce. E nessas lojas de doce, Charles vendia os doces fabricados por ele e vendia bebidas, dentre elas a Coca-Cola. Só que ele já estava meio ressabiado ali, meio bolado com a Coca-Cola, porque ele comprava, já era uma parceria que já tinha tempos, e ele não conseguia conversar para ganhar um desconto, para melhorar ali o preço e tal. Coca-Cola meio que, pô, vamos conversar não, tá mal. Aí ele meio que, não quer conversar não? Então beleza. Ele foi lá e comprou a Pepsi. Manteve o nome, né? Só que ele pegou os químicos da fábrica dele lá de doce e falou, galera, vamos dar um tapa aqui nessa composição, vamos mudar um pouco essa fórmula da Pepsi aqui. E ele fez isso. Ele mudou um pouquinho a fórmula da Pepsi e lançou o mesmo nome, não mudou, manteve a Pepsi. E substituiu nas lojas dele a Coca-Cola pela nova bebida, pela Pepsi. Nesse período, né, no período do Bradham e do Megargel, que a Pepsi estava pedindo falência, estava mal das pernas, ela chegou a ser oferecida para a Coca-Cola. Na ocasião, até 3 vezes, mais ou menos, pelo que eu li nas histórias que eu busquei, ela chegou a ser oferecida, mas a Coca-Cola não quis comprar a Pepsi. Foi quando apareceu, né, o dono da Inkloft, que comprou a Pepsi e conseguiu dar uma reerguida nela, ressurgiu das cinzas a Pepsi e veio com força total. Em 1934, a empresa a Pepsi lançou a garrafa de vidro de 355 ml, a que a gente conhece hoje, que era vendida a 5 centavos de dólar. Só que qual foi a sacada aí? Pelo mesmo valor, a Coca-Cola vendia a garrafa dela, só que de 177 ml. Então a pessoa ia na loja para comprar Coca ou comprava Pepsi? Eu vou comprar Pepsi, eu bebo muito mais, pelo mesmo valor. Em 1950, a Pepsi lançou uma garrafa PET Família. E daí aconteceu uma reestruturação publicitária da marca, que eles passaram a investir maciçamente na publicidade, né, para concorrer de igual com a Coca-Cola. Então a guerra ali já estava bombando mesmo, a galera queria investir, queria alfinetar o outro e ver quem ganhava mais mercado. A guerra de marketing entre a Pepsi e a Coca continuou acirrada. Todo o evento esportivo, as duas marcas disputavam para quem seria o patrocinador oficial. Os comerciais de TV ficavam cada vez mais sofisticados. Cada vez que pegava uma agência da época, outra pegava outra agência, e era aquela guerra de publicidade, quem patrocinava melhor, quem patrocinava o melhor evento, quem lançava o melhor comercial. E aquela guerra saudável, né, gente? Até os criativos de plantão da época, para as agências, isso era ótimo, era perfeito. E daí, em 1972, né, deu um pequeno pulinho de 1950 para 72, a Pepsi fez uma jogada de marketing. Eles fizeram um acordo de distribuição do refrigerante da Pepsi na Rússia, né, que na época, aquela Guerra Fria, aquela coisa toda. Lá na Rússia, a Coca era considerada um símbolo máximo do capitalismo. E daí, a Pepsi entrou falando o seguinte: Rússia, ô meu amigo russo, tudo bem com você? Como é que estão suas vodkas aí? Vocês vendem muito, vendem pelo mundo? Ah não, nós vender só aqui, nós vender só na Rússia. Bom, então foi o seguinte, você vende a minha Pepsi aí no território russo e eu pego a sua vodka, que é a sua principal vodka aqui, e vendo pelo mundo.
vou ser representante oficial da sua vodka. Ah, eu gostar. E pronto. Foi isso que a Pepsi fez, essa jogada de marketing. E daí ela consegue entrar na Rússia. Daí o mercado da Pepsi mais que duplicou, né? A gente sabe que a Rússia não é pequenininha. Daí, seguindo essa estratégia que deu certo, né? A Pepsi fez acordo com a Índia, né? Fez acordo com o Paquistão, bem do ladinho ali da Índia. Né? No Paquistão, a Pepsi fez um acordo em patrocinar o time de cricket do Paquistão, né? Que era o esporte popular lá. E também no mundo árabe, que teve o principal mercado, a Arábia Saudita. Fazendo acordos, vendo qual era o melhor para aquele país, a Pepsi entregava os produtos dela e via o que poderia fazer em troca. Foi onde a Pepsi foi ganhando mercado mundialmente. Mas nem tudo é perfeito, né? Por conta de fazer esses acordos daí, e principalmente o acordo no mundo árabe, a Pepsi ela foi rechaçada em Israel. E, né, hoje nós temos aí esse conflito que está rolando aí. Dá para ver que não é de agora, né, pessoal? Infelizmente. Então, em Israel, a Pepsi foi boicotada. Não dá para ganhar tudo, né, galera? Em 1984, olha só, agora vem um ponto que, poxa, a Pepsi fez uma campanha com nada mais, nada menos que Michael Jackson. E qual era a campanha? A campanha eram comerciais de TV, cartazes, banners. Ele fazia shows, a Pepsi gravava para colocar os shows, produzia alguns shows dele para colocar no comercial, para divulgar aquele vídeo, tudo ligado a Michael Jackson. A Pepsi estava atrás para poder aproveitar ali a imagem dele com a marca, né? Aí foi um desses shows aí que a Pepsi produzia e tudo mais, foi que aconteceu um acidente, né? Michael Jackson, ele ia entrar no palco e logo depois viu umas explosões de fogos. Não sei se era uma cascata, uma explosão de fogos, e tinha fogos no meio. E daí não esperaram ele entrar e dar aquela distância segura. Quando ele entrou, já lançaram logo os fogos. E foi quando caiu uma centelha no cabelo dele, que já tinha produto demais. E daí a cabeça dele pegou fogo, né? O couro cabeludo e o cabelo. E daí ele mesmo percebendo que estava pegando fogo, ele continuou dançando. E até que veio uma galera, uma equipe assim, para abafar, porque lambeu no fogo mesmo. Vou até colocar aí, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, pra vocês terem uma noção de como foi. Então, galera, ele continuou dançando, né? Só que nessa, ele sofreu queimadura de 2º e 3º grau no couro cabeludo. E o médico que atendeu o Michael Jackson disse que ele ficou bem abalado com essa situação, né? Depois que ele percebeu que as lesões afetaram uma área significativa da cabeça. Daí a Pepsi, na época, pagou uma compensação de $1,5 milhão pelo acidente. Mas aí o Michael Jackson falou, não, eu vou doar esse dinheiro para o hospital que eu fiquei internado lá, para as pessoas que precisam e tudo mais. E daí o cantor, ele ficou com várias cicatrizes na cabeça, né? Ele passou a sofrer com a calvície, e por conta disso dizem que o rei do pop, ele começou a usar peruca, começou a implantar cabelo artificial, né? E isso foi revelado durante a autópsia. Depois da morte dele foi revelado que ele fazia transplante, né? Fazia implante de cabelo. Mas acho que a pior cicatriz desse acontecimento foi o vício em analgésico, né? Hoje, né, infelizmente, a gente sabe que ele morreu por overdose lá dos remédios que ele tomava, inclusive analgésico. E daí ele passou a usar analgésico desde a época do acidente para conseguir dormir. Isso já no hospital. E daí ele foi dependente mesmo de analgésico. E daí todo mundo diz que esse acidente foi o pontapé para ele fazer toda a transformação do corpo, toda a transformação que ele achava necessário para conseguir sobreviver. Não sei se afetou, né, muito a mente dele, afetou muito a cabeça, fisicamente falando e mentalmente. E a Pepsi, né? Com isso tudo, na época, ela se deu mal. Pior que não. Logo depois do acidente,
a marca viu seu nome parar nos mais diversos tipos de mídia da época. Em vários locais, várias televisões do mundo, várias revistas do mundo. Era falado por comentaristas, jornalistas. Era a mídia espontânea, né, gente? E algum tempo mais tarde, a BBDO, que era a agência que produzia tudo isso, da Pepsi, realizou uma pesquisa de mercado, descobriu que o reconhecimento do público em relação à marca tinha aumentado 24% depois do acidente. E as vendas dispararam. E daí, mais tarde, a marca patrocinou o álbum Bad, do Michael Jackson. Então a parceria continuou. A parceria só foi desfeita do Michael Jackson com a Pepsi depois que o Michael Jackson foi acusado de abuso sexual. E daí a Pepsi desvinculou o nome ao cantor pop. Pera aí. Enquanto a Pepsi estava às voltas lá com toda essa confusão do acidente com o Michael Jackson, a Coca resolveu fazer uma ação de marketing que, na verdade, não deu muito certo para a Coca-Cola. Na época, a Pepsi fazia degustações à cega, né? Degustações às cegas. O que ela fazia? Ela pegava, botava Coca e Pepsi numa lata sem marca, sem cor, sem nada, e pedia pro pessoal que tava passando na rua: experimenta aqui, experimenta esse, agora experimenta esse. Qual que você gostou mais? Aí a pessoa fala: gostei desse. E daí foi. E era uma pesquisa, né? Que o pessoal fazia de olho fechado e depois escolheu o produto. E a Pepsi descobriu que o público americano preferia o sabor da Pepsi. Em 1985, então, o que a Coca-Cola fez? Vocês, mais velhos aí, tiverem minha idade mais ou menos aí, vocês vão lembrar. A Coca lançou o New Coke. Você lembra do New Coke? Foi por conta disso. Querendo renovar a imagem e o sabor, a Coca-Cola mudou a fórmula do seu refrigerante para deixar mais parecido com o da Pepsi. Mas os fãs da Coca-Cola, lógico, quem gostava de Coca, preferia a Coca. Só que quem gostava de Coca, a Coca mudou para ficar com o gosto da Pepsi, então não agradou ninguém, né? E daí, alguns meses depois, a Coca relançou novamente com o sabor o Classic Coke, que era para atender o pessoal e para se posicionar novamente ali, porque para acertar o percurso aí que a Coca-Cola fez uma lambança, na verdade, né? Em 2008, pesquisas indicavam que a Coca-Cola tinha 42% do mercado americano de refrigerante e a Pepsi 31%. Isso já em 2008, tá, pessoal? Então, em termos de refrigerante, hoje pode-se dizer que a Coca-Cola tem mais que a Pepsi. Correto. Porém, em termos de empresa, a Pepsi dá um banho na Coca-Cola. Vou explicar por quê. A Pepsi Corporation, ela não tem só a Pepsi. Ela tem marcas que fazem sucesso nos Estados Unidos, no mundo, né? E vou dar alguns exemplos. A Elma Chips é da Pepsi. A Quaker é da Pepsi. O Gatorade é da Pepsi. O Lipton Ice Tea é da Pepsi. O H2O também é da Pepsi. Sabe aquele Doritos? É da Pepsi. O Ruffles, a Batata Lay's é da Pepsi. O Cheetos é da Pepsi. E até o Toddy é da Pepsi. Então, por isso que eu falo, quando a gente fala de empresa, conglomerado, Pepsi Corporation e a Coca-Cola Company, a Pepsi, ela tem muito mais marcas, muito mais lançamentos, detém muito mais mercado que a Coca-Cola, né? Então, ela vira um grande grupo gigantesco. E ela faz isso em determinados países, ela compra algumas, assim como a Coca-Cola comprou o nosso Guaraná Jesus, comprou o Mate Leão, né? As empresas vão comprando, só que a Pepsi, ela tem no guarda-chuva dela grandes marcas, né? E daí, eu finalizo a história da Pepsi. Eu poderia ter falado muito mais, porque é uma história muito interessante, só que eu realmente não sabia desse acidente com o Michael Jackson. Eu não sabia que foi com a Pepsi que aconteceu tudo isso, né? Infelizmente, o cantor pop se foi, né? E hoje em dia, essa guerra da Pepsi com a Coca-Cola já não é tão mais... Já não é mais... A gente não vê igual via antigamente, né? Que antigamente era Coca, Pepsi e Guaraná Antártica. Não sei se vocês lembram aí a comercial dos macaquinhos. Pô, era sensacional. Inclusive, eu fico muito triste pelas leis aqui do Brasil que impedem que uma empresa
possa pronunciar outra, que uma empresa, num comercial de propaganda, deu uma alfinetada mostrando uma outra marca ou não sei o quê. Eu acho que isso é de uma criatividade tão grande. Eu acho que essa guerra é boa para o consumidor, né? Além de ser criativa demais. Eu, como publicitário, por mim, eu acho que a empresa tinha que falar mesmo, tinha que dar alfinetada mesmo, falar de outra empresa, falar de outra marca. Se a outra não gostou, faz melhor, né? E eu acho que, infelizmente, a gente não tem isso aqui. Pelas nossas regras, na nossa legislação, isso não pode ser feito. Mas eu vejo no mundo mesmo também não acontecendo menos isso, né? E era legal, a guerra das escolas, né, que o pessoal chamava. Tem no YouTube vários vídeos falando sobre isso. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá, busca lá que vale a pena. E agora, fechando aqui a história da marca, volto aqui pro logotipo. E vocês viram aí, eu fiz alguns logotipos, fiz o primeiro, eu não gostei, mas eu já tinha uma ideia inicial, né? Além de ser uma coisa mais descontraída, um logotipo mais descontraído, com uma fonte mais artística, uma fonte mais solta, né? Menos futurista. Eu tô aqui, no último logotipo, eu acho que eu gostei do último. Mantive a onda. O que essa onda me remete? Essa onda remete a um copo cheio, você vai enchendo o copo ali com um refrigerante, vai fazendo aquelas ondas quando você vai enchendo o copo. E depois vocês vão ver ali, eu acrescentei alguns detalhes, né, no logotipo, que eram umas bolinhas de gás. E eu acho que, gente, o logotipo tem que ser simples e eficiente, né? E foi quando eu gostei dessa última fonte, gostei da fonte escolhida. Mantive o vermelho e o azul, né? Mas pelo padrão mesmo da empresa, pelo padrão, né? O padrão a Pepsi dos Estados Unidos. Não quis colocar uma cor só para também ficar parecido muito com Coca-Cola. E pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam esse logotipo. No final eu coloquei a aplicação do logotipo numa latinha lá, para vocês verem. E pessoal, essa semana eu recebi um comentário muito bacana aí, eu gostei a beça. Muito obrigado pelo comentário que você fez. Isso estimula, isso ajuda. Às vezes parece que a gente não está no caminho, parece que as pessoas não gostam, mas eu fico motivado em fazer um vídeo toda semana, eu fico motivado em buscar histórias de alguma marca, de alguma empresa. E me motivo mais ainda depois que eu consigo fazer o logotipo, né? Parece que aquele logotipo que eu fiz era o logotipo que eu apresentaria para o cliente. Então, eu fico muito feliz com os comentários que aparecem, até com o joinha mesmo, que às vezes o pessoal curte. Isso já me traz uma felicidade enorme, tá? Pessoal, aguardo vocês na quarta-feira que vem. Boa semana, espero que tenham gostado e até!